Olá galerinha, tudo bom? Hoje, atividade de circo, a gente vai falar um pouco sobre a figura do palhaço e vai fazer alguns exercícios. Então, você que acompanha o vídeo, revisita também os outros vídeos para você ficar inteirado nas atividades e isso vai ajudar você a criar uma rotina no seu dia a dia e praticar as atividades aqui do circo. Bom, o palhaço, dentro da minha pesquisa, eu vejo que ele tem 3 regrinhas básicas assim, né? Além de, é claro, ele utilizar o corpo dele, o gesto e as habilidades que cada artista vai descobrindo, né, na sua trajetória dentro do circo, né, como malabares, como o equilibrismo, o palhaço, ele também tem uma regrinha que é muito que vem da artes cênicas, né? Dessa coisa de encenar algo, né? Então, por exemplo, eu vou dividir em 3 etapinhas. O olhar, que é muito importante, né? O sentir, né? E o agir, né? 3 etapas. Então, é olhar, sentir, agir. Olhar, sentir, agir. Então, para esse exercício de olhar primeiro, a gente vai aquecer o olho. Então, como que a gente vai fazer esse aquecimento? É simples, a gente vai começar um pouco com uma questão mais física. Então, por exemplo, você olha para frente, olha para o lado, olha para frente, olha para cima, olha para frente, olha para o outro, olha para frente, olha para baixo, olha para frente. Tá bom? Então, você vai fazer isso algumas vezes. Bom, gente, isso vai ajudar a você brincar um pouco com o olhar. Depois do olho, tem o rosto também. No teatro, a gente chama de triangular. Quando a gente triangula, ou seja, tá falando com alguém em cena, né? Ou alguma situação e olha para a plateia, a gente tá triangulando. Então, tem o ponto de apoio, que é quem a gente está trocando, e tem a plateia, que é quem tá vendo de fora toda a encenação. Então o palhaço ele trabalha um pouco com isso também. Então é importante a gente dividir, por exemplo, a gente aqueceu o olhar. Agora a gente vai aquecer a região da nossa cabeça. Simples. A gente olha com a cabeça toda, olha com a cabeça para o outro lado, olha com a cabeça para cima e olha com a cabeça para baixo. De vez de eu falar olhar com a cabeça, a gente vai colocar o foco como se fosse a ponta do nariz. Então a gente olha com a ponta do nariz, tá bom? Ó, olhou com a ponta do nariz, olhou com a ponta do nariz, olhou com a ponta do nariz e olhou com a ponta do nariz, tá bom? E aí o que acontece? Nesse exercício de olhar, a gente vai olhar e vai triangular, ou seja, vai compartilhar com quem tá vendo, com a plateia, no caso aqui é vocês, o que a gente tá vendo. Então, por exemplo, o que o palhaço tá vendo, né? Então, por exemplo, eu posso olhar com o olho e olhar com o nariz. Depois eu olho com o olho e olho com o nariz. Ou eu já posso olhar com o nariz direto. Tá? Então nessa triangulação você vai olhar e olhar de novo para compartilhar. E é importante também você variar um pouco a velocidade. Então, o palhaço ele tem essa questão rítmica, né? Do ritmo, da velocidade. É importante você explorar isso, tá? Então, aqui a gente está pesquisando um pouco sobre o olhar. Então, por exemplo, olhar com o olho, olhar com o nariz. Tá? Então, caras e bocas, ou seja, o gesto, né, vai ajudar a você chegar também numa intenção, né? E você também pode pensar, ou seja, ter uma intenção e depois fazer o gesto, tá? Começar de dentro para fora, de sentir e agir, tá? Então o palhaço, que nem eu falei, as 3 etapas são olhar, sentir e agir. O sentir, ele tá muito internalizado também, né? De vez a gente fazer uma coisa mais, né? A gente sente primeiro e depois faz a ação. Por exemplo, vamos imaginar que começou a chover. Então o primeiro pingo na cabeça, você não vai fazer assim, né? De repente pode fazer essa escolha também, mas é mais interessante se você deixar um pingo cair, o outro cair, e aí depois você evidencia o que está acontecendo. Então, por exemplo, e compartilha com a plateia, tá? Então isso tudo vai ajudar, né, a gente fazer esse exercício de olhar, sentir e agir.
o agir, ele vem depois, é como um efeito dominó, que vai caindo as pecinhas uma depois da outra, né? Então, uma coisa seguida da outra. A não ação, ou seja, você não fazer nada, é uma ação também, né? Se você, por exemplo, olha para uma coisa, compartilha com a plateia e não vai fazer nada, o não fazer já é uma ação. Então, por exemplo, tá? Então, assim, esse exercício do palhaço é muito importante para a gente treinar um pouco essas minúcias, né? Do olhar, do sentir e do agir, tá bom? Então, o exercício que eu deixo para vocês hoje é esse: aquecer o olhar, aquecer a região da cabeça. Então, olhar como se fosse a ponta do nariz. E depois, nas outras etapas, você pode fazer a região do tronco também, tá bom? Então, eu vou dar um passo para trás, tá? Que eu acho que vocês conseguem me ver, tá? Abro um pouquinho as pernas para eu criar base, tá bom? Aqui, a região dos braços, que nem nas outras atividades que a gente vem fazendo, imagina que tem um pouquinho de ar entrando aqui, ó, debaixo das axilas, para você ganhar um corpo um pouco mais amplo, tá bom? E a cabeça, você imagina que tem uma cordinha puxando a cabeça lá para cima, tá bom? E a gente vai fazer o exercício de olhar com a ponta do nariz para um lado, para o outro, só que a gente vai colocar a região dos ombros, que é essa região do tronco aqui também, na ação, ou seja, na ação e na intenção, tá bom? Então, por exemplo, alguma coisa me chama a atenção ali. Percebe que eu coloquei o ombro também, tá? Do outro lado. É um efeito em cadeia, que nem eu falei do dominó, tá bom? E aí você brinca com isso. Você pode uma hora ser o nariz que puxa, outra hora ser o corpo que puxa. Isso vai ajudar a você brincar com várias partes do seu corpo primeiro. Então vamos experimentar mais um pouco. Então, ó, a gente tá falando aqui de olhar com o olho, olhar com o nariz. Tá falando em movimentação da cabeça, do olhar e do corpo. A gente tá falando de intenção também e compartilhar com quem tá assistindo, porque é como se fosse um apoio, né? O artista, ele até consegue fazer uma apresentação sozinho, mas o importante é sempre ter alguém vendo, né? Então, por isso que compartilhar com a plateia, né, com quem tá vendo, é tão importante, principalmente para o palhaço, tá bom? Então, assim, faça esse exercício em casa, exercite o olhar, se for o caso, brinca um pouquinho na frente do espelho para você entender as caras e bocas, velocidades, né? Explora também níveis de altura, então plano alto, plano médio, plano baixo, né? Experimenta fazer os olhares, né, nesse formato, tá? E concentra um pouco nesse momento essas formas de olhar, de sentir e de agir. Nos próximos vídeos a gente vai brincar um pouco mais com o corpo todo. Esse é um aquecimento básico dentro da minha pesquisa, né, na linguagem do palhaço, do circo, que eu vim trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem. Faça com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com a avó, com o vô. Façam eles fazer também para você ver como que é. E se surgir aí uma risada, se surgir alguma situação, compartilha com a gente, porque isso vai ajudar muito a entender se o conteúdo aqui está sendo proveitoso, né, para vocês, tá bom? Num próximo vídeo também eu vou trabalhar a maquiagem, né? Tem palhaços que usam uma maquiagem, tem palhaços que não precisam da maquiagem, né? Então por isso que a gente vem trazendo esses exercícios que tem a ver com ritmo, tem a ver com olhar, né? Tem a ver com essa movimentação na cena, para a gente poder brincar um pouco com a essência do palhaço. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Muito obrigado e um beijo, gente. Se cuidem, usem máscara, passem álcool gel, beba bastante água. Tchau!